Já pensou em trabalhar em casa, usando apenas o seu computador com internet e a sua TV? E o melhor de tudo, trabalhar com futebol, assistindo a jogos de futebol de qualquer campeonato do mundo e a hora que você quiser, o Lance Milionário com certeza pode te ajudar. Links na descrição. Fala galera, eu sou o Rafael e esse é o canal Que Honra Ser, nosso canal de conteúdo exclusivo do Vasco. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal e rapidinho, antes de partir, não é notícia, não vou dar notícia, vou fazer uma retrospectiva do Ramon e do Campelo no Vasco, do trabalho dos dois dentro do Vasco e das suas trajetórias também. Antes de partir para essa análise, eu queria pedir, se vocês puderem se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação. Quando vocês ativam o sininho, assim que a gente lança um vídeo novo, vocês já são notificados pelo YouTube. Se vocês puderem também compartilhar o nosso vídeo, curtir, quando você curte ele é mais sugerido para mais vascaínos pelo YouTube, ajuda demais a gente e a gente agradece, galera. E depois de mais uma chinelada, mais uma humilhação que a gente sofreu ontem no jogo contra o Bahia, eu não vou dar notícia, não vou falar, tem gente aí falando de Alex Teixeira. Alex Teixeira não vai vir pro Vasco, tá com proposta do Al Hilal, tem gente falando de jogador, de contratação. Vamos falar do que a gente tem, que é na presidência Alexandre Campelo e como técnico do Vasco o Ramon. Vou falar aqui a trajetória do Alexandre Campelo desde 2018. Ele começou no Vasco em 2018 e aí vamos falar o ano do Vasco em 2018 como foi. Eliminado da Copa do Brasil pelo Bahia. Vice-campeão carioca para o Botafogo. Eliminado da Libertadores na fase de grupos, tomando paulada do Racing, perdendo para a Universidade do Chile dentro de São Januário. Uma vergonha aquela Libertadores do Vasco. Na Copa Sul-Americana, eliminado na segunda fase pela LDU. No Campeonato Brasileiro, o Vasco amargou o 16º lugar. Só não caiu em 2018 para a segunda divisão porque os times que estavam abaixo eram muito piores do que o Vasco, mas muito piores mesmo. O primeiro técnico que trabalhou com o Campelo foi o Zé Ricardo. Zé Ricardo começou a desandar a trajetória dele no Vasco, perdeu o título para o Botafogo, retrancando o time. Foi contratado o Jorginho, também não deu certo, o time não conseguia jogar. Alguém gritou no ouvido do Campelo, alguma alma santa gritou a possibilidade de trazer o Valentim, um técnico horroroso, Alberto Valentim. E aí o Campelo trouxe Alberto Valentim. Um dos piores técnicos que eu já vi no Vasco foi Alberto Valentim. O Vasco perdia tudo que era jogo no Campeonato Brasileiro de 2018 e só não caiu, vou repetir, porque os times que estavam embaixo eram muito ruins, eram muito piores do que o Vasco. Senão o Vasco, se tivesse times normais, o Vasco teria caído, talvez ficaria em último lugar. O Vasco ficou 43 pontos, não caiu por milagre. Alberto Valentim foi mantido para 2019. O Campelo manteve Alberto Valentim para 2019. E aí ganhou a Taça Guanabara num gol de pura sorte lá do Danilo Barcelos. Ganhou a Taça Guanabara em cima do Fluminense, que até então era freguês do Vasco, esse ano já não é mais, né? Esse ano o Vasco está perdendo até para o Fluminense, está sendo eliminado até para o Botafogo. E aí o Vasco foi vice-campeão carioca para o Flamengo. 2 vice-campeonatos cariocas da gestão. Começou o Campeonato Brasileiro, o Vasco perdendo para todo mundo. O Luxemburgo assumiu o Vasco em último lugar. Aí o único técnico decente que o Vasco conseguiu contratar nesse meio tempo, o único técnico de verdade que o Vasco contratou nesse meio tempo, foi o Luxemburgo. O Luxemburgo acertou o time, blindou o time contra salários atrasados, disse-me-disse da imprensa e conseguiu fazer um bom trabalho. O Campelo fez vários acordos com o Luxemburgo, não cumpriu nenhum. Inclusive o Luxemburgo ainda tem salários a receber do Vasco. O Luxemburgo, com toda a razão, foi embora porque não teria como ficar mesmo. Você faz acordo, não cumpre, não paga o salário dos jogadores, não paga o salário do técnico, não dá um time decente para o técnico na outra temporada, ele ainda se disponibilizou a ficar e está totalmente coberto de razão de ter ido embora. E aí o Vasco contratou quem? Abel Braga. Sem vontade nenhuma com a cabeça em outro lugar, por conta de tudo que passou. Abel sem cabeça para ser técnico de futebol. O Campelo chamou o Abel e ainda falou para ele, eu vou te pagar só não sei quando. Todo mundo lembra dessa entrevista coletiva do Abel, né? Abel não deu certo, time apático. E aí Ramon Menezes foi efetivado como técnico do Vasco. Vamos para a trajetória do Ramon?
o Ramon treinou antes do Vasco o Anápolis, o Guarani de Minas Gerais, o Tombense, o Joinville e aí veio ser auxiliar técnico do Vasco e foi efetivado como técnico do Vasco. Pode ser que o Ramon mais pra frente seja um bom técnico, mas agora, nesse momento, não tem condições do Ramon ser técnico do Vasco. Ramon não é técnico pro Vasco. Ramon começou a trajetória dele como técnico há pouco tempo. Poderia ter tentado manter o Luxemburgo, ter cumprido o acordo com o Luxemburgo. O presidente do Fluminense entrou depois do Campelo e conseguiu fazer acordo e manter os acordos. Por que a diretoria do Vasco não consegue? Por que a diretoria do Vasco não consegue gerar fonte de receita? Por que a diretoria do Vasco não cumpre os acordos que ela faz com o elenco, que ela fez com o Luxemburgo? Em 2019, o Vasco terminou em 12º lugar, o Luxemburgo conseguiu tirar leite de pedra. Na Copa do Brasil, o Vasco foi eliminado pelo Santos. Olha o acúmulo de vergonha nos últimos 3 anos. Que diretoria é essa que está no rumo certo? Que o rumo certo é esse? Rumo certo de contratar um técnico inexperiente que só treinou clube pequeno? Rumo certo de deixar um técnico gabaritado ir embora porque não cumpriu o acordo com o cara? Esse é o rumo certo? Aí vem falar de estádio. Assinou o contrato, a intenção, lá o memorando de intenções, tá para assinar o contrato. Beleza, mas antes do estádio a torcida quer time. Se não tem como fazer o estádio agora, não importa, o Vasco poderia jogar no Maracanã tendo um time forte. Se o Vasco tem um time forte, desde 2018, 2019, o Maracanã não estava na mão do Flamengo. O governador não teria deixado o Maracanã na mão do Flamengo como ele deixou. Tudo bem que ele fez uma safadeza, mas o Vasco teria como lutar contra isso. Mas não tinha time forte, a torcida não ia, e com razão, não ia nos jogos. Com razão, pô. Como é que vai disputar Maracanã com o Flamengo? Antes de fazer o estádio, a gente quer o estádio, a gente quer São Januário, a gente quer a modernização de São Januário, óbvio que a gente quer, mas a gente quer primeiro um time forte, que lote o Maracanã, vai lotando o Maracanã, e aí ganha títulos, e aí vai construindo, vai reformando São Januário. O CT, a diretoria fez, quem tá fazendo CT é a torcida, pô. Quem tá botando dinheiro no CT, na obra do CT, é a torcida do Vasco. Plano de sócios, que é um sucesso. O Vasco tem o maior número de sócios torcedores do Brasil, é a torcida que está bancando, é a torcida que está comparecendo, metendo a mão no bolso para ajudar o Vasco. Não é a diretoria que está fazendo. E aí contrata esse tipo de técnico inexperiente ou técnico em final de carreira. E aí o Ramon arma o time dessa maneira. O Pikachu, Ramon não tira o Pikachu do time. Bastos no time. Não é possível que o Ramon não esteja enxergando o jogo que a torcida enxerga, ou que todos os comentaristas de todos os canais estão enxergando, pô. Pikachu, Henrique, Felipe Bastos. Vai manter os caras no time até quando? O próprio Thales Magno. Tá mantendo o Thales Magno no time por quê? Qual a finalidade? Vender? A janela já fechou. Vai abrir em janeiro. Beleza, vai abrir em janeiro. Do jeito que ele tá, se ninguém der uma chacoalhada nele, se ninguém botar a cabeça dele no lugar, do jeito que ele tá, ele vai ser vendido? Vai ser vendido por 5, 6 milhões de euros. Depois vai para um time melhor na Europa e estoura. E aí o Vasco fica na merda de novo. Tem que mudar agora. Na minha opinião, não sei a opinião de vocês, tem que mudar agora. Ramon não é técnico pro Vasco. Ramon não tem condições de ser técnico pro Vasco ainda. Espero muito que um dia ele possa ser técnico do Vasco. O Vasco tem que parar de contratar técnico em fim de carreira ou então aposta. Já que é para pagar salário, que contratar 2, 3 jogadores, pega esse dinheiro e paga o salário de um técnico de futebol, de um técnico experiente, de um técnico vencedor. Não vou me prolongar muito, senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas a torcida do Vasco está revoltada, com razão, está revoltada com a diretoria, trabalho pífio da diretoria do Vasco, está revoltada com o Ramon, que é teimoso, que mantém jogador que não tem condição de jogar no Vasco. A torcida tem toda a razão de estar revoltada. O meu maior medo desse ano é o seguinte: ano de eleição, o ano de eleição do Vasco é conturbado demais, o Campelo muito provavelmente não vai saber administrar isso, e o Vasco, infelizmente, está caminhando ladeira abaixo no Campeonato Brasileiro, e isso é muito preocupante. Cruzeiro caiu, não está conseguindo subir, não vai subir, está lutando para não cair para a terceira divisão. Essa situação do Vasco, perdendo jogo atrás de jogo, perdendo para times fracos, é muito preocupante. Está na hora da diretoria acordar, é o último suspiro da diretoria, provavelmente a diretoria não vai continuar, é o último suspiro dela, mas que faça alguma coisa para o bem do Vasco. Que coloque um técnico que realmente vai mexer com o brilho dos jogadores, que consiga blindar o elenco, um técnico no estilo do Luxemburgo, porque não dá, o Vasco cair pela 4ª vez, eu não sei o que vai ser do Vasco, porque vai ser difícil subir de novo.
Essa diretoria tem que se mexer, tem que mandar o Ramon embora. Não vai ganhar do Flamengo. Pô, tomara que eu queime a língua. Quero muito queimar a língua. Mas não vai ganhar do Flamengo sábado. Não vai, cara. Impossível, não tem como. Ah, é clássico. Não vai ganhar. Eu quero queimar minha língua. Eu quero que todo mundo fale, pô, Rafael, você estava errado, você se ferrou. Pô, eu vou dar graças a Deus se ganhar do Flamengo. Mas é quase impossível. E aí é ladeira abaixo. Se o Vasco não se mexer agora, não mandar o Ramon embora, não contratar um técnico decente, não tirar do time jogadores pífios, ridículos, que não tem condição de jogar no Vasco, o Vasco vai acabar amargando mais um rebaixamento. Infelizmente. Deixa a sua opinião aí, galera, sobre tudo, sobre o vídeo, sobre os assuntos, sobre o Campelo, sobre o Ramon, sobre o time do Vasco. O que vocês acham de tudo isso? Um abração, fiquem com Deus, saudações vascaínas e até o próximo vídeo.